Bom, pessoal, de volta, né? Vamos fazer uma análise disso aqui. Como nós vimos, isso aqui constitui de um receptor, que é o receptor normal que já vem no seu sistema radiotransmissor, o servo 1, servo 2, servo 3, servo 4, servo 5. Veja bem, normalmente quando nós desenvolvemos, no meu ver particular, eu quando faço um avião, desenvolvo um avião, eu coloco nele 5 servos. Ou seja, o primeiro servo que é do profundor, o outro do leme, 2 nos ailerons e o outro no trem de pouso, que é na biquília para orientar, para girar para um lado ou para o outro, quando a biquília é no nariz do avião. E esses aqui são os essenciais. Aí eu digo, se tiver mais de 5 servos, 6, 7, 8, sei lá quantos servos for, aí vai para outros servos aqui. Você note que a tensão de 5 volts, um beck ou do ESC, que eu estou falando aqui, de um beck individual, ou do ESC, que é o que está lá embutido no ESC. Se isso aqui são servos que têm baixíssimo consumo, são os chamados mini ou microservos, então eles são utilizados, esses servos comuns. É o que são os servos que nós chamamos aí para os aviões pequenos, que são utilizados os servos 9G, se eu não me engano, 9G. Esses servos 9G, ele tem um pequeno tamanho, um torque próximo de 1000 gramas, 1200 gramas por aí, para uma voltagem de 6 volts. Que 6 volts aí aquece bastante, aquece um pouco o servo. Nós vamos falar sobre isso também. Os servos são um ponto essencial de funcionamento para que não cause acidente com o seu avião. Então nós temos uma tensão de 5 volts e também, se for acessórios, nós demos um exemplo que é muito usado, que são as luzes de navegação com o objetivo de dar mais realidade do voo. E essas luzes de navegação, elas são como se chama assim, é ligada aos 5 volts até 6 volts, tudo funciona com essa tensão aqui. Muito bem. Aí, o que é que ocorre aqui? Vocês têm que trabalhar com o servo e também nos links dos servos são utilizadas uma condição que é para fazer com que estes servos ele tenha uma vantagem mecânica. A vantagem mecânica num servo são aquelas movimentações que fazem nos horns. E esses horns tem uns orifícios que colocam em um lugar e um menor, que produz maior intensidade lá no movimento para uma menor intensidade nesse movimento. E isso também transmite força. E a variação de força que exige num servo corresponde a uma variação da corrente em cada servo. Se eu tenho um servo que faça um movimento e ele tenha muito peso, eu vou ter maior corrente no servo. Então esses servos aqui, pelos testes que nós fizemos, o 9G, Tower Pro, esses servos daí, eles quando trabalham muito pesado com 6 volts, ele proporciona uma corrente entre 900 a 1200 miliamperes, ou seja, entre 900 miliamperes a 1,2 amperes por aí. E esse servo tem probabilidade de travarem pelo aquecimento interno que existe no circuitinho de potência para acionar o motor que faz o braço movimentar. Então, dentro desses contextos, nós devemos ter muito cuidado na escolha desses servos. E na forma com que vai fazer a instalação, eles são todos ligados em paralelo. Por isso que está assim. Entre o positivo, todos eles estão ligados em paralelo. O negativo também ligados em paralelo. A mesma coisa se dá com os acessórios. Entretanto, atrás do receptor tem aqueles 3 pontos, pinos, em todos os canais. Se tiver 6 canais, vai ter 18 pinos, onde o do centro e um dos extremos ele tem
5 volts de alimentação, está todos eles ligados em paralelo. Isso também é uma coisa que tem que se ter cuidado para não utilizar a fiação a quantidade de cerro muito grande, porque a corrente que se passa por ali não passa por dentro do circuito eletrônico do receptor, mas fora, onde vai encaixado naquele pente lá de 3 pinos, ali flui-se no máximo uma corrente que pode se chegar até 6, 7 amperes por aí no máximo. A partir disso pode sobrecarregar o circuitinho, a trilha de cobre, e fazer com que ela se interrompa, porque ali é muito fino aquela trilha, né? Então aqui, considerado que o sistema controlador, porque é que faz o controle do avião, que é o SC, que é a parte 2, que consideramos a segunda parte. Primeira parte, o sistema que é de tração de empuxo, que produz os empuxos do avião. A segunda parte corresponde a essa, e a terceira parte é o que nós vamos ver, corresponde à bateria. Esta bateria é que nós vamos determinar tecnicamente correto. É o que vai alimentar todo o circuito eletrônico. Ela pode passar através de uma chave eletrônica. Quando eu falo chave eletrônica, que a Airtronics ela desenvolveu uma chave eletrônica para ser acionada apenas por botõezinho de contato, que chama de touchscreen, touch button, alguma coisa assim. E o que é que ela faz? Esse circuito eletrônico, ela pega a tensão da bateria e passa para frente para ligar o ESC e ligar também back, e vai para lá para o sistema de controle, e é aqui que vai para ligar no ESC. O que é feito atualmente? Muita gente pega o terminal do ESC e o terminal da bateria, aí chega lá e conecta e põe a bateria lá dentro, acomoda a bateria lá e vai para voar. Aí tem aqueles BIP, que são os protocolos de verificação do próprio ESC, para liberar, para ser feito a aceleração e voar. Muito bem. E agora o que se faz? A chave eletrônica, você deixa conectado, permite até que, se você tiver um contato a carga da bateria pode ser feita com a bateria interna no avião, quando está ali, naquele momento. Para quem não tem bateria para repor, pode pegar e carregar a bateria ali. E vai ter que ter a paciência, evidente, para esperar o tempo necessário que a bateria carregue daquela forma como nós falamos no vídeo anterior. Se levar 40 minutos, espera 40 minutos. Se levar 60 minutos, pode esperar 60 minutos. Depende da carga remanescente que tiver dentro dela. Muito bem. Então, dentro dessa circunstância, nós vamos fazer aqui uma análise para a bateria, uma análise da chave eletrônica e o back, para que a gente possa se ter uma ideia do que esse back que está se referindo aqui já não é mais o back alimentado pelo próprio ESC. Está se referindo a uma saída de alimentação que vem e entra num back separado, um circuito separado, para que ele vá alimentar a placa de controle, o sistema de controle. E o que vai para lá, para o ESC, é exatamente a voltagem que sai daqui das baterias, é que vai para cá, para o ESC, que transfere. Então basta apertar uma teclazinha pequena, que é o circuito eletrônico, que é um processadorzinho, ele passa e manda digamos assim, a ordem para que transfira a energia daqui para aqui. E daqui vai para ser alimentado todo um sistema que a gente precisa para que esse sistema seja uma tensão e uma corrente suficiente e tecnicamente correta para que nós possamos realizar o trabalho de um projeto ou de uma montagem de um circuito eletrônico ideal,
sem problemas para o nosso avião. Então, diante disso, nós temos que analisar o que é que nós vamos colocar dentro do avião. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que analisar quando vamos fazer a montagem de um avião é o que eu vou colocar dentro de um avião. O planejamento começa por aí. Eu vou usar quantos servos? Mas para isso eu preciso ter em mãos um avião. Para ter um avião, a primeira pergunta que vem: que avião eu devo comprar? Há muita gente que faz o seguinte: compra o avião, tudo bem, vai ter que comprar o avião primeiro, que escolheu que vai ser o avião que ele quer. Depois que escolheu esse avião, aí ele vai simplesmente dizer assim: que motor eu vou usar neste avião? Aí a maior parte das pessoas usa esse processo. Aí põe a foto do avião e chega lá, faz uma pergunta: oi pessoal, que comprei esse avião, joia, bonito, beleza. Aí ele pergunta: que motor eu uso aqui? Aí vem aquela enxurrada de opiniões. Motor tal, motor esse, motor aquele, motor desse aqui, esse aqui é o melhor, e vai. E a pessoa recebe aquilo ali e fica sem saber o que é que ele vai fazer. Aí depois que já recebeu aquela enxurrada de tipo de motor, ele vai perguntar: que bateria eu uso? Aí o pessoal fala alguma coisa. Eu digo isso porque eu já participei, eu vi um diálogo entre duas pessoas, entre várias pessoas de um grupo de modelismo, onde as pessoas perguntavam exatamente isso que eu estou falando. Eu aí fui me envolver. Digo: olha pessoal, não é assim, as coisas não são bem assim. Ele tem que pesar o avião, tem que ver o que é que vai dentro do avião, para formar aí o peso de voo. Porque o peso de voo é o peso do avião mais o que vai dentro. Aí é preciso ver todo o eletroeletrônico que vai colocar dentro do avião, para daí ver o quanto que consome todos esses eletroeletrônicos, o quanto que consome o motor, para se encontrar o valor de corrente adequada para daí escolher o coração do avião, a bateria. Porque se essa bateria levantar voo e não tiver com a carga para fornecer adequado para todos os demais circuitos, vai ocorrer que o avião, vai demorar menos tempo voando, porque a bateria vai se descarregar rapidamente. E quando descer, vai verificar que ela está muito aquecida e vai verificar também que teve um inchaço na bateria, ela está um pouco ligeiramente estufada. Isso é uma consequência do aquecimento da bateria. Que há uma coisa que nós vamos ver mais para frente, é o pessoal, quando faz o avião, não põe uma entrada de ar para que esse ar circule no meio dos eletrônicos e vá sair lá no fundão da cauda. É importante que se tenha uma troca de calor por uma entrada de ar, que isso faz com que não aqueça a bateria muito e tenha uma temperatura adequada para evitar que se some a temperatura do ambiente que está os eletrônicos com a temperatura que está sendo gerada pelo consumo da corrente. Isso é importante porque quando nós fazemos os nossos aviões aqui na Embraer, uma divisão aí da Airtronics, então a Embraer, ela se preocupa em colocar pela entrada do ar, pela entrada da frente, e o motor, a hélice puxa para trás o ar, ela entra por a parte da fuselagem e chega lá dentro, circula e sai lá no fundo, próximo do profundor, onde tem um orifício lá que é a saída de ar. O ar quente que vai entrar por ali para
trocar esse ar quente por um ar frio que vem de fora. Então, esta é a maneira com que se faz. Vamos dar um outro tempo aqui para reiniciar a outra parte, que é o início do projeto. Então, vamos já para nós estamos no 6º, né? Esse é o 7º vídeo. Nós vamos para o 7º vídeo nós vamos para o 8º vídeo. Esse é o 7º, se eu não me engano. Estou fazendo confusão já, é tanto vídeo, né? Mas vejamos aí, pessoal, que não saiam daí, que eu logo em seguida vou retornar. Só vou tomar uma águazinha e volto. Me aguarde.